Bem-vindos ao nosso canal In Company. Eu já estava com saudade de vocês e hoje nós vamos para mais um episódio. E o tema de hoje, sociedade, os sócios, a sociedade, como lidar, questões jurídicas, questões mais formais, e a gente vai conversar com o nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com você. A gente tinha parado um pouquinho os episódios, agora a gente está voltando e para um tema bem bacana, os sócios, né? Todo mundo pensa, uma empresa que tem sociedade não é tão legal, porque dependendo pode brigar, empresa familiar. Então, explica direitinho para a gente qual é o seu posicionamento em relação aos sócios. Na hora de você chegar e falar, tem uma empresa, quero uma sociedade, que critérios? Na hora de eu escolher um sócio, quais características ele deve ter para entrar na minha empresa? Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Mara, esse tema, ele palpita dentro das empresas, né? É o tema inicial de uma discussão na sociedade. É você deliberar como vai ser essa união de pessoas para empreender, né? E a sociedade, ela requer realmente muito cuidado, especialmente nesse momento inicial de escolher o sócio. Então, tem estatísticas no Brasil que diz que 85% das empresas brasileiras são ditas como familiares. Embora a gente já conversou sobre esse Você conceito. discorda disso, né? Que Arnaldo diz assim, não existe empresa familiar. De fato não existe. A gente já tem episódio gravado sobre isso. Mas o gancho que eu quero fazer é justamente nessa questão. Se o caso fala-se de empresas familiares, nós estamos dizendo que quase 80% das empresas brasileiras, as sociedades são entre familiares. Um pai com filho, dois irmãos, né? Esposo, né? Os seus cônjuges. Então, você já percebe que há um movimento do empreendedorismo brasileiro em buscar um ente familiar para ser sócio. Mas se não for, Arnaldo, uma pessoa da família, se não for um primo, um irmão, um cunhado, que características? Uma pessoa que não é da minha família, que características essa outra pessoa aí que não seja da família tem que ter? Isso, para mim, é um dos grandes riscos que seja da família, né? Porque o ideal é que você se associe a alguém que você consiga enxergar nele algumas características. E as principais quais são? A pessoa tem que ser, primeiro, inteligente, né? Não adianta você ter ao seu lado um sócio que não tem uma boa inteligência técnica onde vai se empreender. E emocional também, né? Seja na área da construção civil, seja na área médica. Então, assim, a pessoa tem que ser boa no que faz. Tem que ter coragem. Não pode ter medo de empreender, porque empresário não pode ser medroso. 3, tem que ter disposição. Ou seja, tem que ser uma pessoa que queira chegar primeiro e sair por último na empresa. Você tem que ter ambição. Que empresário, ele almeja desenvolvimento empresarial versus lucro. Ele quer ganhar dinheiro. Então, essas características são básicas. Se você não encontra isso no seu par como sócio, você vai ter dificuldade. Então, assim, você pode colocar no tabuleiro essas questões. Se o seu colega sócio, ele tiver a maioria dessas características, provavelmente será um bom sócio. E não necessariamente só características técnicas, né, Arnaldo? Eu acredito que você também tem que levar em consideração o compromisso, a integridade, o caráter, a lealdade, essa inteligência emocional também. Então, são pontos que também precisam ser avaliados. Isso. O senso comum costuma muito comparar, né, como sempre faz, a relação societária na relação matrimonial, né? E eu não gosto muito dessa comparação porque ela diminui muito a complexidade do que é ser sócio. E é bem diferente de você ter um relacionamento conjugal, tá? Mas, de fato, a conexão que tem nesses dois temas, você precisa de uma convivência anterior, uma convivência prévia. Então, se nós desejamos nos associar a alguém, é muito importante que você crie testes, ou seja, comece a desenvolver parceria para ver se a pessoa se adapta ao estilo do negócio, você entender quais são as vulnerabilidades emocionais que aquela pessoa tem, né? O comprometimento com a ética, se é um homem, como é que ele se comporta em relação a alguns conceitos sociais, família, religião, Então, é ir aos poucos. política. É ir aos poucos e fazendo testes.
Isso, porque imagina você que você, na ânsia de criar uma sociedade, se empolga com aquele colega e vamos montar uma sociedade. No meio do caminho você percebe que seus valores são diferentes do dele. E aí isso vai causar atrito. E a maioria das vezes, essas sociedades são firmadas por amigos também, É. né? E esse é um dos grandes erros. Por quê, Arnaldo? Porque Você a não tem gente, que ser amigo da pessoa para poder ali. pelo contrário, eu defendo que, assim, quando você enxerga no seu sócio, que muita gente diz assim, ah, é o meu brother, meu grande amigo, meu sócio, tem que ter muita calma com isso. Mas facilita no processo. Facilita. Se você já é amigo, você já entende aí alguns dos valores, sabe se ele é comprometido, se ele é ético, se ele tem essa inteligência. Facilita, mas, assim, o empresário, Mara, ele tem que ter sangue frio. E o que acontece? Maturidade para tomar decisões. Então, tem uma máxima que diz que você só deve contratar quem você pode demitir. Então, imagine na relação familiar, você traz um irmão para ser seu sócio. Se naquele momento que vocês acordam um projeto empresarial e que o seu irmão ele não está entregando o que ele ficou comprometido a entregar, você vai ter coragem de retirar ele da sociedade? Não, sendo irmão é complicado, né? Sendo Porque seu já leva para amigo, outras. sendo seu amigo de infância, às vezes ele é um padrinho do seu filho, às vezes ele é um amigo da sua família. Você vai ter coragem de encerrar aquela sociedade por uma questão técnica, porque o cara não atingiu uma meta, porque ele não está comprometido, porque ele disse que queria um projeto e no final não está entregando. Então, se você conseguir isso, se você conseguir separar a relação de amizade com a relação profissional, ok, é o melhor dos mundos. Mas na maioria dos casos, as pessoas têm dificuldade de segregar isso. Arnaldo, a gente conversava aqui antes até de gravar nos bastidores sobre red flags, né? Termo em inglês são bandeiras vermelhas, pontos de atenção. Que pontos de atenção? O que eu não posso? Ah, tô pensando ali em firmar uma parceria com o João, mas João tem ali um ponto que é uma red flag. Isso. Quais são? O que acontece? Você tem que tomar cuidado na hora de escolher o sócio e uma atenção ainda maior durante a sociedade. Então, na hora de você contratar um sócio, você tem que fazer uma certa diligência, e essa diligência é dos dois caminhos, né? Eu que tenho interesse de lhe chamar para ser minha sócia e você em aceitar eu como sócio. Então, você deve, no bom sentido, investigar a minha vida e eu investigar a sua, saber se tem pontos de atrito do meu passado empresarial que pode trazer algum problema para você, né? E durante a gestão, da mesma forma. Então, às vezes, você vê um desgaste pelo tempo dessa sociedade, um dos sócios, e a gente às vezes está falando numa sociedade de apenas duas pessoas, mas tem sociedades mais complexas, né? De 3, 4, 5, 10 sócios. E você tem que ter atenção se o comprometimento já não é mais o mesmo, se aquele sócio está começando a se enveredar para outro negócio, deixando aquela sociedade em segundo plano, se o comprometimento em termos de transparência, de honestidade está sendo mantido. Então, a partir de uma convivência empresarial, essas bandeiras vermelhas, elas têm que ser monitoradas para que se evite uma escalada de problema. E aí a gente tem o pior dos mundos, que é uma briga societária. O empresário ele tem que evitar, em primeiro lugar, uma briga societária. Em segundo lugar, uma briga com o governo. Em terceiro lugar, você tem as brigas trabalhistas, os bancos. Mas a briga empresarial é a que mais desgasta e é a que traz mais prejuízo para a empresa. Arnaldo, o tema é muito bom e por isso a gente vai continuar nesse assunto, mas em outros episódios. A gente vai falar sobre a formalização, como são esses contratos societários, né? Que é de suma importância o empresário saber direitinho como são esses procedimentos. E também sobre crise societária. Tem uma premissa, né, que fala 3, 7 e 11 anos. Então a gente vai detalhar tudo isso em outros episódios do nosso podcast In Company. Então acompanha a gente e também siga a gente nas redes sociais, no Instagram, não é isso, Arnaldo? É isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e continuem nos acompanhando aqui no canal.